Nós estamos neste sertão seco e devastado. Vamos para Santo Antônio de Jesus, que Jesus nos protege. Foi com essas palavras que a irmã Cecília de Avelar Medeiros se dirigiu ao seu esposo, irmão Manuel Zeferino de Medeiros, encorajando-o a mudar para a região aqui, para a cidade de Santo Antônio de Jesus. Essa frase está no livro do irmão Jorge Ivan, que eu recomendo, que conta a história dos batistas a partir de Santo Antônio de Jesus, mas também especialmente da primeira igreja batista em Santo Antônio de Jesus. Como vocês sabem, hoje é 1º de janeiro de 2021 e hoje a primeira igreja evangélica batista em Santo Antônio de Jesus está completando seus 123 anos de organizada. Eu venho aqui como pastor, hoje pastor presidente desta igreja, para homenagear, para agradecer a Deus pela existência dela. Quando nós nos debruçamos sobre a história da igreja, da primeira igreja, nós vemos o agir de Deus, movendo cada situação e permitindo que o Evangelho chegasse aqui nesta cidade. E em 1º de janeiro de 1898, sob a batuta do missionário Zacre Cleiteiro, ele e mais 11 irmãos organizam então aquela que viria a ser a primeira igreja evangélica batista em Santo Antônio de Jesus. Tenho aqui o livro de Atas, o primeiro livro de Atas, com a ata da organização. Uma preciosidade. E a partir destes documentos e outros, aqui também o irmão Jorge Ivan escreveu o livro A História dos Batistas, né? Sua trajetória em Santo Antônio de Jesus. Então, nós vamos ver aqui uma linda história, empolgante história dessa igreja que nos faz cada vez mais amar e respeitar. Quando nós olhamos o processo de formação da primeira igreja batista, uma das coisas que fica muito claro para nós, pelos registros, é que ela é uma igreja com vocação para ser uma igreja fiel, firmada na palavra de Deus. A igreja teve o privilégio de nomear, acho que em 1904, o seu primeiro pastor da própria cidade, Manuel Inácio de Sampaio. E a partir daí a igreja se desenvolveu. Podemos dizer que ela é a mãe de todas as igrejas aqui do município e até mesmo parte da região. Uma longa trajetória, invejável trajetória, e hoje, neste dia, eu quero homenagear essa igreja. Nós, hoje, estamos nos guiando pela palavra de Deus, sempre, obviamente, e como missão, a igreja ela continua focada em fazer discípulos de Jesus Cristo que se multiplicam para a glória de Deus. E temos uma visão de ser uma igreja biblicamente conservadora, mas ao mesmo tempo uma igreja dinâmica, uma igreja que é missionária e uma igreja que é discipuladora. Então esses são os eixos que conduzem a primeira igreja. Neste dia, 1º de janeiro de 2021, enquanto a igreja completa os seus 123 anos, eu quero homenagear, fazendo assim um agradecimento à diretoria, à liderança, ao conselho da igreja e também transmitir um abraço
para todos os membros, os congregados, aqueles que nos visitam frequentemente, e dizer que esta igreja continua aqui. O templo continua aqui na Rua Santo Antônio, 96, agora bairro Quitandinha, o antigo centro, próximo aqui do Centro Cultural, de portas abertas, apesar da pandemia, para receber você e também para levar o genuíno Evangelho. Nossa preocupação é que seja uma igreja sempre firmada no verdadeiro Evangelho. E queremos ser uma igreja que, de fato, seja uma opção de seriedade para os habitantes desta cidade. Sabemos que há outras igrejas, mas nós nos colocamos sempre à disposição como uma igreja firmada na palavra, para quem quer realmente servir a Deus com seriedade, com fidelidade. Então, queridos amigos, irmãos, fica aqui o meu abraço como pastor, de homenagem a essa igreja e de louvar a Deus pelo privilégio de ser o pastor neste tempo, para conduzi-la para os desafios que Deus já tem preparado para nós. Ainda há muito o que fazer. Sim, os pioneiros quebraram as primeiras pedras. Ao longo da história, irmãos fiéis, pastores, deram a sua parcela de contribuição. Mas hoje, nós mesmos estamos escrevendo a história. E nós queremos escrever uma história de fidelidade, uma história de dinamismo, uma história de missões, uma história de discipulado, uma história de transformação de famílias. Então, louve a Deus juntamente conosco, pelos 123 anos que esta igreja completa. Um grande abraço a todos e que Deus assim nos abençoe no decorrer deste ano. Mais uma vez, feliz ano novo para todos. Um abraço.